Olá, bem-vindos a mais um podcast, o FTM Faz Ciência. Hoje nós vamos falar de um tema muito bacana que envolve alfabetização midiática e informacional. Um tema relevante, no nosso ponto de vista, um tema urgente, e em temas urgentes e em temas que são estratégicos para a educação brasileira, nós precisamos convidar pessoas que são especialistas no assunto para trazer as atualidades, informações que fazem parte de um tema que é necessário não só para a comunidade interna ao FTM, mas também a comunidade externa que deseja formar, estudar o tema e de uma maneira em geral, né? Então, hoje nós trouxemos com grande alegria, agradeço imensamente, a doutora Alexandra Bujoca Siqueira. Professora, antes de começar as perguntas, vou fazer uma breve apresentação sobre você para que todos conheçam a professora e pesquisadora da nossa instituição. A doutora Alexandra é graduada em jornalismo, mestre em educação e doutora em educação escolar pela Unesp. Fez doutorado sanduíche e pós-doutorado na The Open University inglesa. E também fez pós-doutorado no programa de pós-graduação em computação da UFSCar. Foi pesquisadora visitante do Instituto de Educação da University College London e é colaboradora do programa de pós-graduação em Ciências da Educação do Instituto Superior de Ciências da Educação em Angola. É professora da Universidade Federal do Triângulo Mineiro desde 2009, onde ministra disciplinas sobre educação midiática para os cursos de História, Geografia, Letras e Serviço Social. Ela também é docente permanente do programa de pós-graduação em Educação. Atualmente, ela pesquisa fluência em IA generativa, usando metodologias de engenharia de prompt. Professora Alexandra Bujocas de Siqueira, antes de começar o nosso podcast, normalmente a gente sempre comenta que a comunidade tem bastante interesse em conhecer de uma maneira mais profunda os professores e pesquisadores. Então, sempre a gente começa com aquela pergunta clássica: quem é a doutora Alexandra Bujocas de Siqueira? Né? Como foi o início, as motivações que te levaram à ciência e, mais especificamente para o nosso tema de hoje, né? Te levaram à educação, especialmente no campo da alfabetização midiática internacional e Informação. informacional. Bom, eu costumo dizer que eu sou um ET epistemológico, porque eu não tenho uma área do conhecimento com a qual eu me identifique plenamente, assim. Acho que, né, pela minha própria trajetória, eu comecei na área de comunicação, que é uma área específica, né? Se a gente for ver as áreas do conhecimento do CNPq, ele é uma área específica. Já no terceiro ano da graduação, eu me interessei pelo campo da educação, então eu fiz lá TCC, iniciação científica, né? E eu já botei um pezinho na educação, terminei a graduação em jornalismo, fui para o mestrado em educação, aí já tive que explorar um campo novo, e gostei, mas eu sempre estabeleci essa relação entre a comunicação e a educação. Isso nos anos 90, a gente ainda estava falando do jornalismo, do jornal em papel, da televisão, do rádio, da radiodifusão analógica, né? Nem a internet tinha chegado no Brasil ainda, pelo menos não tinha se popularizado. Então, eu vi todas as fases da evolução da comunicação analógica para a comunicação digital, mas desde o começo da faculdade, eu acho que talvez o ponto de partida para eu ter chegado onde eu cheguei hoje foi que quando eu entrei na faculdade eu tinha 17 anos, eu fui fazer 18 anos no final do primeiro ano, sempre fui meio apressada. Nossa! Eu faço aniversário no final do ano, em outubro, então eu cursei o primeiro ano da faculdade com 17 anos. Mas eu tive um choque cultural, assim, uma coisa que eu me lembro que foi muito marcante para mim na universidade, porque eu tinha uma visão muito ingênua da comunicação, uma visão até glamorizada. Naquela época, o máximo na carreira do jornalista, sei lá, era apresentar o Jornal Nacional. Nem TV a cabo a gente tinha direito, né? Então não havia muita diversidade e tal. Aí quando eu cheguei na universidade, que eu comecei a ter as disciplinas críticas, né? Sociologia da comunicação, história da comunicação, as teorias da comunicação, eu fui vendo, assim, que o mundo não era tão belo daquele jeito, havia relações de poder, né, havia muita manipulação,
E isso, assim, despertou meu interesse. No primeiro momento eu fiquei extremamente decepcionada com a minha profissão, com o que eu tinha escolhido, porque eu comprei enganada. Me esforcei muito para passar no vestibular e a hora que eu cheguei lá não era o que eu estava imaginando. Mas tem aquela história, né? Se a vida traz o limão, você faz uma limonada. E aí, então, eu embarquei nessa onda, assim, né? No pensamento crítico, aquilo realmente me despertou, assim, eu amadureci muito, emocionalmente, intelectualmente na faculdade. E aí eu logo vi o campo da educação como um lugar para eu dar vazão a toda a minha frustração, no sentido de tentar reparar um erro histórico. Porque eu vi que muita coisa que eu aprendi na universidade, eu poderia perfeitamente ter aprendido na educação básica. Eu já tinha maturidade para aquilo. E aí, então, eu terminei a graduação e eu tentei fazer esse caminho de volta. Então, tudo aquilo que modificou a minha vida só na universidade, eu tentei trazer para a educação básica. E aí, então, eu fui fazer o mestrado em educação na Unesp de Marília, né? Eu me formei na Unesp de Bauru. E aí, lá eu desenvolvi um material pedagógico para professores de português trabalharem com as linguagens não verbais do jornal impresso, né? A gente estava em 94, 95, né? Isso é uma coisa interessante. Sempre que eu vou dar aula, eu pergunto para os alunos, mas quais são as linguagens não verbais do jornal? Né? Todo mundo fala, fotografia, é o mais óbvio, né? Publicidade, que tem muita imagem e tal. Correto. Mas tem um aspecto fundamental da linguagem não verbal do jornal, que é a diagramação. Que depois eu acabei sendo professora de jornalismo durante muito tempo, antes de vir para o UFTM, eu trabalhei com design gráfico, diagramação. Mas por quê? Porque a diagramação, né, a gente tem o grid da página, que ele está em branco ali, e aquilo vai ser preenchido pelos editores, pelos diagramadores. E aquele grid, necessariamente, ele estabelece uma hierarquia. Então, a notícia mais importante do dia, a manchete, ela é a manchete segundo a perspectiva do jornal. Não necessariamente segundo a perspectiva dos leitores, né? E os leitores pertencem a classes sociais diferentes, identidades diferentes. Então, acho que um aspecto fundamental da linguagem não verbal é isso, né? Ela hierarquiza a informação e a gente não percebe. O tipo de letra que é usado, o tipo de cor que é usado toda vez que a gente tem uma cor mais quente, um vermelho, um laranja, aquilo é mais chamativo, aquilo dá um sinal de alerta, né? E aí, então, eu tentei desenvolver uma metodologia para os professores trabalharem com esse pano de fundo da leitura crítica da mídia. Algumas coisas deram certo, outras coisas não deram certo, mas a pesquisa científica é assim mesmo, né? E aí, quando eu estava terminando o mestrado, foi quando o governo federal lançou a TV Escola, que era também uma novidade na época, né? Isso a gente estava em 96, 97, por aí. E a TV Escola, ela tinha um aspecto original que era, no começo, né, ela não estava aberta como ela é hoje. Ela ia diretamente do MEC para as escolas públicas, então era uma TV fechada, via satélite. E aí havia todo um programa de formação dos professores e criação das videotecas na escola e tal. E aí, como eu estudei jornalismo, eu conheci essa história, né? No Brasil, a comunicação, a radiodifusão sempre foi um negócio privado. Então, se a gente pensar que no começo começou como rádio clube, né? Os diários associados, então as corporações de mídia da época se apropriaram da tecnologia e aquilo virou exploração comercial. Agora, se a gente pega uma história radicalmente diferente, né? Que foi a história que eu conheci com mais detalhes, que é a inglesa. A BBC começou como um serviço público, porque ela cresceu durante a guerra e ela servia como um serviço para tentar proteger os cidadãos, né, dos problemas da guerra, né, dar informação para as pessoas, tal. Então, olha só, né, tudo depende do modo como a tecnologia é apropriada. No Brasil era um negócio, ninguém sabia que a Globo, o SBT, etc., eles eram concessões públicas, assim como a Codal não é dona da água, né, a Globo não é dona da radiodifusão, dona do espectro eletromagnético. Tem uma concessão que era renovada a cada 15 anos. A gente nem fica Exato. sabendo disso, porque parece que a Globo é da família Marinho. E aí, então, a consequência disso é que na universidade a gente não tem quase nada de TV pública, muito menos de TV didática. Porque a radiodifusão tanto pode ser um negócio, como pode ser, sei lá, uma coisa Uma de interesse tecnologia da público, uma informação. tecnologia da informação de interesse público, e também pode ser uma ferramenta didática, né? Então a gente tem um espectro de possibilidades de uso. E como a gente não tinha essa tradição no Brasil, não há essa formação nos cursos de comunicação. Aí a pergunta que eu fiz na época, né, eu tinha terminado o mestrado, estava pensando em fazer doutorado, já era professora universitária, no curso de jornalismo, de uma universidade privada lá de Bauru. Aí a pergunta que eu fiz é, mas que tipo de programa, né? Porque vão criar a TV Escola, vão contratar os profissionais que estudaram em uma universidade majoritariamente focada no mercado,
que tipo de programa esses profissionais são capazes de fazer? Eles têm conhecimento para trabalhar com uma TV didática? E aí, na sequência, veio uma outra pergunta, mas afinal de contas, o que que é TV didática? O que que separa uma TV didática da TV pública da TV comercial? Aí eu entrei no doutorado lá na Unesp de Araraquara, agradeço imensamente até hoje a professora Maria Aparecida Rodrigues de Lima Grande, que foi minha orientadora, porque assim, ninguém tinha assim, a menor formação, conhecimento desse tema, porque era um tema muito novo, não havia um repertório sobre Correto? isso, né? E ela botou fé em mim, ela confiou. Assim, tenho muita sorte ao longo da minha trajetória acadêmica, porque eu sempre fui orientada por mulheres e elas sempre foram abertas às minhas ideias esdrúxulas, Não, não é esdrúxulo, não. Eu acho. mas botaram fé, confiaram em mim. E aí, então, eu comecei a fazer o doutorado na Unesp de Araraquara, né, com aquelas disciplinas clássicas, novamente, porque no mestrado eu estava tateando o campo da educação, né? Eu saí da comunicação, fui para a educação. No doutorado, eu comecei a ter mais maturidade teórica sobre os temas da educação, os fundamentos, as teorias, tal. Então, eu tive assim, durante as disciplinas, uma formação básica muito sólida, mas não tinha nada que tratasse do meu tema. E era difícil achar referências no Brasil, porque a gente não tinha esse histórico. Aí, então, do nada, apareceu uma chamada do MEC, como que chamava o programa? Eu lembro que eu estava atrás de um programa para financiar a pesquisa na área de educação à distância, porque, né, TV didática tinha um pezinho nisso, mas aí apareceu o programa da Bolsa do Doutorado Sanduíche. Isso foi uma coisa aleatória na minha vida. Aí eu pensei, não tem aqui, mas na Inglaterra tem essa história, pelo menos a história da BBC a gente conhece na faculdade, né? Mas vou arriscar. Só que naquele tempo não tinha, não era como hoje, né, com Ciência Sem Fronteira, nada disso. A gente tinha que achar um orientador, o Isso, orientando mesmo tinha que ir isso. Manda o atrás, e-mail. mandar e-mail, achar alguém, e se preparar para o TOEFL, e fazer o TOEFL, se virar. E deu certo, mas não, eu preciso fazer uma correção. O único orientador que não é mulher que eu tive foi o meu orientador de pós-doutorado e de Hum. doutorado de sanduíche, professor Richard Collins, na Inglaterra, né, professor da Open University. E ele me aceitou, foi uma coisa maluca, assim, também, que eu não esperava. No fim, deu tudo certo e eu fui para lá e eu fiz, então, o doutorado sanduíche. A Open University era o lugar ideal para mim, porque a BBC tinha dois canais, né? A BBC 1 e a BBC 2. Agora eu não vou me lembrar qual que era qual, mas um era o mais amplo, né? A TV pública. Mas havia um outro canal que era o mais específico, assim, com um viés mais didático, porque a Open University tinha um estúdio da BBC lá dentro. Eles faziam os programas, os vídeos que eram usados como material didático dos cursos de graduação, e aí esses programas iam ao ar, na TV Perfeito. aberta. E aí a biblioteca da universidade tinha um setor lá que eu passei meses enfiada naquele lugar, que tinha as atas de reunião dos primeiros professores que foram convidados a compor a BBC, a Open University nos anos 60, que foi uma universidade criada para promover a inclusão, para os trabalhadores, etc., né? Então havia uma proposta de uma educação mais popular, via televisão, só que essa televisão tinha que ser diferente, né? Ela tinha que atender às necessidades daquela proposta educacional da Open University. E aí as atas eram todas datilografadas, era uma coisa assim. Eu me sentia uma arqueóloga naquele lugar. E eu fui lendo toda a história ali, criando as concepções da TV didática. Aí eu voltei para o Brasil e a minha tese de doutorado foi justamente isso: comparar programas de televisão da TV Escola com a BBC, os programas didáticos da BBC, né, porque eles também faziam programas para a educação básica, e tentar tirar dali alguns referenciais para os programas didáticos. Bom, não vou entrar nessa cerca, é uma Não, longa tem muito. história, mas ali eu consegui meio que montar um quebra-cabeça, assim. Então, era uma coisa que eu estava completamente perdida quando eu entrei no doutorado, né? Foi uma longa trajetória, os 4 anos, mas eu tive um senso de realização, assim, porque aquilo que era um caos empírico no começo, para mim, eu consegui dar uma visão estruturada. Baseado nessa introdução da sua apresentação, eu gostaria de fazer uma pergunta para você que eu acho que é bacana. Quando a gente fala de comunicação, tecnologia da informação e comunicação, então seria interessante, numa perspectiva científica, imaginar que é importante um letramento. Sim, sim, é.
E, Não só chegar e consumir, mas ter uma capacidade crítica de compreender na perspectiva do que você está falando, né? Então, as formas de comunicação, os canais que apresentam as mídias sociais, muitas vezes vêm carregada de intenções que não necessariamente são didáticas, né? não, isso, aliás, isso é o que mais tem, É o que né? mais tem. Então, esse salto para educação midiática eu dei ainda durante o doutorado, porque quando eu estava na Inglaterra em 2004, o governo inglês havia acabado de aprovar o novo Código de Comunicações, né, de radiodifusão, por causa da migração para o modelo digital, né? Eles estavam desligando o analógico e mudando para o digital. No Brasil a gente tinha a mesma coisa, só que era muito engraçado, assim, porque o discurso no Brasil quando mudar para a TV digital, a gente vai ter muito mais definição, vai poder ver jogo do Brasil e poder voltar e ver o lance de novo, poder comprar coisa pela televisão, sempre é modelo comercial, né? Só que o aspecto fundamental que passou batido na discussão brasileira é que o sinal digital, o que ele faz é comprimir a informação, então a gente pode ter muito mais informação no mesmo canal. É como mudar do CD antigo pro MP3. Então, num CD, onde antes cabia 10, 12 músicas, em MP3 cabia, sei lá, 150 músicas, a depender do grau de compressão. Com a TV era a mesma coisa, né? E a gente nem tinha essa discussão no Brasil, porque aqui o nosso modelo é majoritariamente comercial. Bacana. Aí deu esse clique assim em mim, né? Aí fui ver o que que era essa lei e tal, fui me informar melhor. E para minha surpresa, havia uma sessão que eu lembro até hoje, era a 11ª sessão, colocava como obrigatoriedade do governo a promoção do que eles chamavam de media literacy, ou letramento midiático. Por quê? Porque a TV analógica, né, onde cabia os 5 canais, de um modo, depende da configuração, mas normalmente são 5 canais, eram, né? Na Inglaterra eles eram muito controlados, assim, do ponto de vista brasileiro, aquilo parecia um regime socialista, a gente está falando do país mais liberal da Europa, né? Mas como a radiodifusão é um serviço público, tinha que ser regulado. Tinha que ser bom. Agora, com a mudança de 5 para 50, eles já não iam mais conseguir ter a regulação que eles tinham historicamente. Então, uma alternativa foi promover uma política robusta de educação midiática para dar às pessoas as condições delas também fazerem essa regulação. E aí, então, a obrigação do governo era essa. Voltei para o Brasil, terminei o doutorado e tal. Aí fiquei acompanhando essa história. Aí em 2006 eu voltei para o pós-doutorado, né? Pedi a bolsa lá do CNPq, consegui, o professor Richard Collins me recebeu de novo. Aí eu fiquei um ano na Inglaterra, aí eu fui fazer um trabalho de arqueóloga de novo, para ver toda essa história, e para minha surpresa era uma história muito antiga. A educação midiática, a Inglaterra é pioneira, assim, muitos países fizeram isso, mas o que é interessante da Inglaterra é que a preocupação com a leitura crítica da mídia surgiu, vamos dizer, de baixo para cima. Foi uma preocupação dos professores da educação básica. Perfeito. Então, durante a guerra, eles viam, por um lado, o regime nazista usando o cinema e o rádio para fazer propaganda política e cooptando as pessoas em favor do nazismo. E, por outro lado, eles viam nos Estados Unidos o nascimento de uma indústria cultural e que promovia o que eles chamavam de cultura, a cultura rápida, né? O soft music e tal. Isso. E aí, então, eles ficaram nesse meio, né? Ali no meio olhando. Por um lado, a radiodifusão sendo usada para fins de propaganda política nazista, por outro lado, sendo usada para conteúdos superficiais. Aí eles perguntaram, aonde que nós vamos parar desse jeito? E aí, então, começou essa preocupação, né, com a leitura crítica da mídia, e isso foi vindo de baixo para cima, professores de português, de inglês, de literatura, de história, até que chegou um ponto lá nos anos 60 que o governo abarcou esse movimento e criou lá no British Film Institute um departamento de educação que começou a fazer as formações e tal. Então, se a gente vai perseguindo essa história, ela começa na tentativa e erro, ela começa com uma mobilização dentro das escolas, né? Então, essa foi uma história que eu acompanhei muito bem, assim. Aí, quando eu voltei para o Brasil, em 2007, aí eu tentei colocar isso em prática, em projetos de pesquisa. Eu já voltei, na época eu trabalhava no estado de São Paulo, aí eu ganhei um financiamento da FAPESP para fazer o laboratório de mídia e educação lá na universidade que eu trabalhava. E aí eu fui tateando, assim, tentando desenvolver, porque o nosso contexto histórico é outro, né? Não se trata de ser Exato. neocolonizado e pegar o modelo deles e trazer para cá.
Aquilo é uma inspiração, né? Principalmente, eu acho que assim, o aspecto histórico da tentativa e erro, da mobilização dos professores, né? De selecionar os temas, ver aquilo que é relevante, que a gente precisa ali no momento. E de lá pra cá, é isso que eu venho fazendo. Aí o mundo mudou, veio a internet, vieram as redes sociais, o Orkut, né? Lá nas antigas, MySpace e tal. E é isso que eu venho fazendo até hoje. Muito, muito bacana. Doutora Alexandra, uma coisa que normalmente a gente pergunta aqui do nosso podcast, que é o FTM Faz Ciência, é uma contextualização das experiências de vida do professor e pesquisador, e o que isso termina trazendo como consequência a ciência que ele produz hoje. E quando eu estava dando uma olhada, né, sobre você, né, no seu currículo, essas coisas, eu achei bastante interessante o fato de você ter experiências em universidades na Europa e experiências de pesquisa também em países da África. Então, o quanto isso é importante para você, que te ajudou na sua formação, para você ser a pesquisadora que você é hoje aqui para a nossa UFTM, para o Brasil? Ah, sem dúvida, é uma experiência extremamente significativa, porque, pelo menos nas universidades, eu estive em duas universidades na Inglaterra, né, na Open University e na época era a Universidade de Londres, né, a University of London, agora virou University College London. Lá é tudo certinho, né? A gente tem toda a infraestrutura que precisa, você não passa perrengue nenhum, todos os livros estão disponíveis, é uma maravilha, né? A gente nada de braçada. Só que isso também deixa a gente acomodado, né? Certo. Aí quando eu chego em Angola, lá não tem nada disso. Só que lá, pelo menos as experiências que eu tive, as pessoas têm muito mais comprometimento. Eu vou falar isso honestamente, assim. Quando a gente tem tudo dado, né, as pessoas se acostumam com aquela situação. E lá em Angola não era assim. E realmente foi um problema para mim. Eu lembro a primeira vez que eu fui, eu tinha que dar aula de uso de tecnologias na educação, lá no programa de pós-graduação. E eu cheguei lá, não tinha nada. Os alunos mal tinham um celular com a internet pré-paga, eles não têm internet, não sei como que está hoje, mas na época, em 2018, sequer havia internet banda larga, era só o 4G, e era um 4G muito ruim. Aí eu cheguei lá, eu levei um susto, assim, porque eu não tinha sido preparada para isso, né? Mas aí eu falei para os alunos, não, nós vamos fazer o que é preciso com os recursos que a gente tem, Tem aqui. vamos ter que dar um jeito. E aí eu me lembrei muito do Schumacher, o economista, Friedrich Schumacher, que ele escreveu um livro que em inglês se chama Small is Beautiful, foi traduzido para o português como Negócio é Ser Pequeno, em que ele defende o uso das chamadas tecnologias intermediárias. Então, ele é economista, né? E do ponto de vista dele, a economia é uma ciência para promover o bem-estar geral, né? Não é para acumular riqueza. Perfeito. E aí, então, ele faz uma conta de economista lá no livro dele, em que ele fala assim, que para promover o desenvolvimento de lucro, você pega um país subdesenvolvido segundo uma visão colonialista, né? Um país explorado, mas um país explorado, empobrecido. Vamos pegar Angola, o Brasil, né? Nós estamos talvez numa situação um pouco melhor que a deles, mas também Mas não passamos tem por isso. desenvolvimento. Temos esse problema também. Mas esses países, eles sempre têm uma região muito pequena, rica, né? De privilegiados, e a grande maioria das pessoas numa situação de marginalidade. E aí ele diz assim, quando você traz uma indústria para um país desses, normalmente o que a economia tradicional capitalista faz? Vai para o lugar mais desenvolvido, instala ali com apoio do governo, com subsídio e tal, e isso promove um êxodo rural, né? As pessoas têm que ir para lá para trabalhar nesse lugar, isso tem um impacto horroroso na vida do país. Ao passo que a visão das tecnologias intermediárias é assim: se é uma economia para promover o bem-estar, então não precisa ter uma indústria sofisticada num lugar já desenvolvido, mas é preciso criar indústrias talvez menos tecnológicas, menos sofisticadas, mas nos lugares em que as pessoas possam ficar, em que elas possam aprender umas com as outras, porque quando vem uma indústria estrangeira, vem lá os treinadores, preparam as pessoas, vão embora e você que se vire, né? Isso. Então, continua tendo uma relação de Foi também dependência. um grande aprendizado também, né? Sim. E aí, então, aí eu me lembrei do Schumacher, falei, então nós vamos fazer um rolê aqui de
tecnologias intermediárias. Vamos ver o que é que a gente tem. Por exemplo, um aprendizado que foi para mim, foi um aprendizado para o resto da minha vida. Eles, pelo menos os angolanos ali da região onde eu fiquei no Sumbi, eles têm uma cultura oral muito forte. O rádio para eles é uma mídia muito importante. Então, o que que a gente fez? Eu lembrei dos meus velhos tempos, do mestrado, de trabalhar com as mídias analógicas, e tudo que eu tinha que fazer, a gente trabalhou majoritariamente com fotografia, porque era né, eles tinham celular, dava para Uhum. fazer isso. A gente não tinha muita internet, mas tinha Bluetooth, podia se comunicar entre eles, tal, e eles sabem usar o Bluetooth muito bem, fazem usos muito criativos, né, a gente aprende muito isso com eles. E o rádio. E aí a gente junta fotografia e junta rádio, a gente quase tem um audiovisual. Então, tá vendo? Foi assim, foi uma sacada ali na hora que eu aprendi com eles. Então eu acho que são 2 experiências extremas, mas se eu for pensar bem, eu falo isso para todo mundo hoje, se aparece um convite, você quer passar 3 meses dando aula em Londres ou no Sumb? Aí eu levo 3 segundos para falar que eu quero ir para o Sumb, que é muito mais significativo para mim. Cara, que bacana. Eu tô adorando conversar com você porque essas experiências, cara, elas marcam muito as pessoas que estão construindo a sua própria linha de pesquisa, a forma de ver o mundo, a forma de comunicar. Então, ter essas experiências terminam conduzindo a pessoa que a gente se torna, né? Ah, definitivamente. Muito bacana. Então, depois de conhecer você melhor, tudo que você já passou, todas as experiências em países diferentes, no Brasil, em diferentes universidades, nós vamos agora para o tema central, como eu citei inicialmente, que eu acho que é um tema muito atual, muito importante e urgente para um mundo em mudanças, especialmente na área educacional, que está em grande transformação, né? Que é a alfabetização midiática e informacional. A primeira pergunta, doutora Alexandra, é o que é e para que serve a educação midiática e informacional? É uma área do conhecimento multidisciplinar, ainda não é estabelecida como uma ciência, né, porque não tem um objeto específico, não tem metodologias específicas, né? É multidisciplinar, colhe de diversas áreas, da sociologia, da história, da semiologia, da comunicação, da psicologia social, mas é uma área do conhecimento em construção, que já tem uma comunidade científica comprometida, publicações próprias da área, eventos próprios da área, e que tem como objetivo promover o conhecimento crítico, uma atitude crítica diante dos meios de comunicação. Acho que a definição mais elementar que a gente pode ter é essa. Só que daí a gente tem o problema, afinal de contas, o que é pensamento crítico? Então, isso ainda é uma construção teórica. Eu, particularmente, trabalho com uma tradição que vem dos estudos culturais e que vê o pensamento crítico como a capacidade de analisar. Então, e isso não é uma coisa corriqueira. É. Então, você, sei lá, assiste um vídeo no Instagram, por exemplo, um vídeo publicitário, ou, eh, sei lá, o seu influenciador que você gosta, tal, ele grava o vídeo dele. Uma coisa é a gente assistir aquilo, se emocionar, achar engraçado, compartilhar, se identificar com aquilo, mas aí nós estamos tendo uma atitude que eu chamaria de uma atitude mais emocional. O que nós tentamos fazer na educação midiática é desenvolver habilidades, são ferramentas cognitivas mesmo, para que a pessoa, tudo bem, ela pode curtir, ela não deixa de curtir as coisas, porque a nossa relação com a mídia, ela é permeada pelo prazer. Mas quando a gente quiser pensar sobre aquilo, a gente tem que ter instrumentos para isso, né? Então, a primeira coisa é saber, é dar um passinho para trás, é ter essa consciência, esse clique na hora. Nossa, isso aí me deixou com raiva, por quê? É fazer essa pergunta. Aí dar um passinho para trás, voltar, assistir de novo, tentar fazer uma descrição. Cenário, personagem, o que que ele está falando, a estrutura narrativa, como que aquele vídeo começa, o que acontece no meio, como que termina. Então, a gente faz uma descrição. Depois que a gente faz uma descrição, a gente faz uma análise. Olha, tá vestindo uma roupa preta, tá usando um fundo escuro, que é para me deixar assustada. E se esse fundo fosse claro, eu ia ficar assustada do mesmo jeito com o que essa pessoa tá falando? Né? As palavras que a pessoa usou, né? Em que medida essa pessoa está usando substantivos, adjetivos, está mais qualificando do que dando informação. Então a gente faz essa análise.
E por fim a gente faz uma interpretação. Ah, então isso, a intenção dessa pessoa é isso, provocou essa reação em mim por causa disso, disso e disso, né. E aí, assim, nesses, sei lá, mais de 20 anos que eu trabalho com isso, eu vejo que a principal o principal gargalo, a coisa mais difícil da gente fazer, é fazer a descrição é fácil. Eu estou falando, assim, em termos de professora mesmo, dentro de sala de aula, ensinando Sim. e tal. Parar, desmontar, fazer a descrição é fácil. Analisar, já começa a ficar um pouco mais difícil. Separar a análise de interpretação é que é o ó do borogodó. É a coisa mais difícil que tem. Por quê? Porque o pensamento crítico, nessa perspectiva, implica nesse autocontrole para você desenvolver essas 3 etapas para só emitir uma opinião sobre a informação depois que a gente descreveu e analisou. Então essa é a minha luta, em tudo que eu faço. A sensação que eu tenho no primeiro momento, esse é um tema, de certa forma, novo para mim, né, que sou da área mais da saúde, é que esse tema e essa sua linha de pesquisa é cada vez mais necessária em tempos que a comunicação, as informações estão chegando cada vez mais para toda a sociedade, seja para pessoas em formação ou para a comunidade em geral, através das mídias sociais, em que tem uma quantidade gigantesca de informações falsas, de achismo, de opiniões diversas por pessoas que muitas vezes não têm habilidade e nem formação para isso. Então, me parece muito interessante saber que na UFTM tem alguém preocupada em compreender a, a educação e as formas que essa educação chega à sociedade. Então, é muito legal. Tá sendo um aprendizado para mim, tá? É muito bacana. Então, numa perspectiva científica, então, onde está a constituição científica dessa nova área do conhecimento? Como ela se apresenta? Como um campo em construção, né, então acho que como muitas áreas multidisciplinares, a educação midiática ainda carece de muita formalização, né, principalmente assim, a definição de um objeto específico, né, porque a gente tem muitas dimensões da educação midiática sendo exploradas. Por exemplo, agora é engraçado como eu trabalho com isso desde 94, né, naquela época eu tinha que explicar, né, "O que que você faz?", "Faço educação midiática", as pessoas faziam cara de paisagem. Hoje é muito engraçado, porque quando eu falo: "Ah, você estuda fake news?" Então, com o fenômeno das fake news, a gente meio que acabou ficando conhecido, né, e nós temos uma longa tradição, eu falo de mim, mas o Brasil tem um número enorme de pesquisadores envolvidos com isso, né, vindos de diversas áreas. É só um pequeno exemplo É. de um todo, né? É, mas então acho que ainda, pela própria natureza, do fenômeno, né, que ele é multifacetado, a gente tem hoje nós falamos em volatilidade da informação. As redes sociais, elas fizeram muito isso, né, tudo muito misturado ali, você tem publicidade, opinião, informação, análise, todos os gêneros jornalísticos misturados, todos os gêneros publicitários misturados, então realmente é volátil, né, se a gente for pensar o que que é uma substância volátil, né, ela está se movimentando o tempo Exato. todo, então é muito difícil a gente estabilizar aquilo. E aí então uma tentativa, né, esse é um objeto que inclusive é mais recente, mas que ele está se estabilizando, eu acho, na área de educação midiática, é justamente o que a gente chama de estabilidade ou integridade da informação. Então, como o ambiente é informacionalmente volátil, a gente tem que dar um jeito de estabilizar. E é como que a gente faz isso? Desenvolvendo uma série de abordagens, né? Inclusive essa que eu acabei de descrever, das habilidades cognitivas para acessar a informação, acessar, usar e tal. Mas a gente também tem essa preocupação que é a investigação da integridade da informação. Integridade da informação também não é um conceito uníssono, né? A gente tem várias abordagens. Por exemplo, a área da computação considera a integridade como aquela informação que circula sem ser corrompida, né? Ela sai do destino, da origem, chega no destino sem ser corrompida. Mas a gente tem uma perspectiva também da comunicação que a informação que tem integridade, ela pode ser rastreada. E quando a gente abre o Instagram, por exemplo, o Twitter, primeiro que é muito difícil a gente distinguir o gênero, se aquilo é informação, se aquilo é opinião, se aquilo é publicidade, fica cada vez mais difícil. Segundo, que a gente não tem como checar a origem daquilo, né, então, por isso surgiram, por exemplo, as agências de fact-checking, Isso. né, que é para tentar rastrear para ver de onde vem aquilo. Isso é um
problemão na nossa área. Mas e o cidadão comum, né, que não tem como e também não está nem aí, sai, reproduzindo coisas que a gente nem sabe se são verdade. Então, eu só estou dando um exemplo de um objeto que ainda carece de muita fundamentação. E como que a gente ensina as pessoas, né, sobre integridade? Definir o que é integridade da informação, como que a gente pesquisa a integridade da informação, como é que a gente checa, define parâmetros de integridade, por exemplo, né? Isso daria um arcabouço teórico para a gente poder trabalhar, então, com a formação de leitores críticos. Então, só estou dando um exemplo para ver como realmente uma área multidisciplinar, em franco crescimento, relevante, claro, mas a gente ainda tem muito trabalho pela frente. Bacana, bacana. De uma maneira mais específica ainda, né? O que se pesquisa nessa área da educação midiática? A gente tem várias frentes de pesquisa, né? Mas a gente trabalha, por exemplo, com análise de conteúdo, né? Análise da informação. Por exemplo, a gente tem muitos estudos assim de gêneros informacionais. Então, tem gente especializada em tudo quanto é tipo de coisa. Eu vou citar uma coisa que aparentemente é banal, mas ela é muito importante. Por exemplo, a cultura dos fãs, né? Ah, É, a pessoa é fã de ficção científica, ou é fã de filme de terror, ou é fã, agora sei lá, K-pop, né? A gente tem as ondas do momento. E parece que são um bando de alienados que só se preocupa com aquilo, né? Tem mudanças climáticas, tem El Ninho, tem guerra, tem um monte de coisa importante acontecendo no mundo e o cara só se preocupa com filme de terror, não quer saber de mais nada. mas Isso isso eu... é muito comum, viu, professora? Isso não é algo distante, não? Pois é, mas isso é um fenômeno cultural que está aí, Gigante, que está aí. gigante. Aí, na educação midiática, o que que a gente vai investigar? Isso são os estudos de audiência. Nos estudos de audiência, por exemplo, tem um pesquisador norte-americano, Douglas Kellner, que ele é da área dos estudos culturais. Ele assim, é um dos fundadores, né, um dos pesquisadores fundadores nessa área. E ele ensina para gente como abordar o comportamento da audiência como um objeto científico. E a pergunta que a gente tem que fazer é, mas o que que leva essas pessoas a se identificarem com isso? E ele diz assim, na cultura do fã, existe um senso de revolta contra o mundo e pertencimento a uma comunidade. Aí a gente pode começar a explorar todo um fenômeno cultural, porque as pessoas se juntam em nichos de Em, identidade, em bolhas, né? mas ali não é só um movimento de alienação, ali existe um movimento de resistência. Porque se você se identifica com esse grupo, é porque você está contra outras coisas. E que coisas são essas que você está contra? Então, a gente consegue ver uma atitude política nas coisas que são mais banais. Né? As pessoas gostam muito mais de votar no Big Brother do que votar numa eleição de verdade. Mas se você for investigar, a pessoa diz assim: pelo menos o meu voto no Big Brother vale. Quando eu voto em qualquer político, não muda nada na minha vida. Isso é um fenômeno que existe e não adianta chamar essa pessoa de alienada. A gente tem que entender o que é que está acontecendo. Isso é um campo da comunicação que a educação midiática se apropria muito bem, né? Falei de um, a gente tem uma série de outros. Por exemplo, os mecanismos de regulação da mídia. Então, porque no Brasil a gente tem essa tradição que toda vez que tenta tocar na palavra regulação, os próprios meios de comunicação já substituem por censura. Parece que é 8 ou 80. Ou você deixa liberado geral, ou é censura. Não, entre a censura e a liberação, né, caótica, existe todo um espectro de regulação. E a regulação, ela é feita para promover a diversidade, o equilíbrio. Então, a gente pode pensar no botão de volume de um aparelho de som. Se está muito baixo, a gente não escuta, a gente aumenta. Se está muito alto, está incomodando, a gente abaixa. Baixa. Regulação é isso, né? Então, se está muito concentrado, né? Se os meios de comunicação estão muito concentrados nas mãos de umas poucas empresas, e é o que acontece hoje, Mas isso, hoje né? eu acho que está no ápice disso, né? Sim, sim, foi ficando cada vez pior. Hoje são poucos grupos no mundo que controlam tudo, né? 4 empresas, né? A 4 sigla empresas. GAFA, né? Ah, Google, Apple, o Facebook, Meta e Amazon. então, Tem uma sigla para isso. não, é porque eu acho importante esse tipo de discussão, porque não é tendo uma opinião falha que você vai resolver o problema. É preciso ciência para compreender que essas formas de entendimento de como, inclusive levando em consideração o poder
que as mídias sociais possuem, né? Uhum. De criar mudanças sociais. Então, saber exatamente isso, a sociedade saber é importante, né? E precisa de ciência para isso, né? Claro, claro. A regulação É, ela tem fundamentos científicos. nesse ponto, e até uma questão que eu coloquei aqui, né? Trazendo para essa parte científica, né? Que é importante que a sociedade saiba, a nossa comunidade saiba que existe você aqui para procurar saber mais, discutir, os alunos interessados saberem mais sobre isso e a gente levar cada vez mais isso em forma de ciência, né? Os benefícios, né, de fazer essa pesquisa, quais são os benefícios? Que esse tipo de pesquisa Isso, traz para a como sociedade. resultados? Bom, eu acho que a primeira coisa é o fomento de uma atitude crítica, acho que esse é o principal, vamos chamar assim, produto que a gente pode trazer, porque, se a gente consegue, então, desenvolver metodologias de análise crítica, consegue levar isso para a formação de professores, para a formação inicial, para a formação continuada, né, eu estou aqui desde 2009, já tive vários projetos de pesquisa, todos eles em escola, eu sempre fiz questão, assim, de fazer pesquisa aplicada, então, se a gente consegue criar metodologias relacionadas à nossa cultura e à cultura do momento, porque a educação midiática tem isso, né? O tempo todo a cultura midiática está mudando, então a gente tem que estar o tempo todo metamorfoseando as nossas metodologias. E quando a gente consegue formalizar uma abordagem e levar para a sala de aula, para a formação de professores e tal, acho que o principal benefício para a sociedade é isso. A gente consegue desenvolver pessoas mais hábeis a lidar com a informação cotidiana, a saber separar a informação de opinião e a saber construir opinião informada, né? Então, esse é o nosso principal objetivo. Todo o nosso esforço é feito nesse sentido, para que a gente consiga propiciar às pessoas, oportunidades para desenvolver opinião informada. Perfeito. Então, eu vou até dedurar você aqui para todo mundo. Procurem minha professora Alexandra Bujocas de Siqueira, na UFTM. Ela é professora, né, dos cursos de História, Geografia e Letras. Então, ela é uma excelente. É que tem a ver com a pergunta que eu vou fazer agora. Então, a primeira fonte que todos devem procurar, a professora Alexandra, aqui na UFTM, né? Ela também orienta no programa de pós-graduação em educação. Mas, além da professora Alexandra, na UFTM, que todos devem procurar, onde quem está nos assistindo, nos ouvindo, deve procurar para aprender mais sobre educação midiática e informacional, além de você. Aí eu sou só uma reprodutora. Hoje a gente tem muitas iniciativas no Brasil, né, então, a gente tem revistas acadêmicas, para quem está, né, na universidade. Posso listar, por exemplo, a Comunicação e Educação da USP, que é uma revista acadêmica, mas ela é muito acessível, o tipo de artigo que, né, e são revistas É, abertas. A gente tem uma revista espanhola, Comunicar, que publica em espanhol e inglês, mas hoje em dia, com os tradutores automáticos, né, de texto em outra correto. língua não é mais um problema. Então, a gente tem uma série, procurar uma série, né, as revistas acadêmicas. A gente tem iniciativas do próprio Ministério da Educação, né, nos portais do MEC. A gente tem muitos MOOCs, os cursos abertos massivos online, disponíveis também, com muitos cursos de educação midiática. Eh, né, podcasts, uma série deles. A gente tem uma organização que fica em São Paulo, chama Educamídia, que também tem uma série de iniciativas, tem um site, dá para a gente pesquisar. A própria Unesco tem muitos documentos, tem É. materiais didáticos importantes também, que são referência mundial, que podem ser usados. Então, assim, internet, né, acho que é a principal fonte, e se procurar educação midiática, fatalmente vai achar alguma coisa. Não, muito bacana. Quando você comentou agora, eu estava até olhando, né? Tentando compreender um pouco mais antes do nosso podcast, vendo que a Unesco é muito envolvida e preocupada com esse tema, né? Que não é um tema da educação, da licenciatura, me parece algo que permeia todas as profissões e todo mundo precisa estar atento a isso, né? Uhum. Eu achei muito interessante e a sensação que eu tive, professora Alexandra,
quando eu estava vindo para o podcast, é que eu falei assim, vou ali assistir uma aula, eu vou ali aprender um pouco. Não, eu falo isso porque muitas vezes eu me pego consumindo conteúdos, entendeu? Dos mais diversos, e muitas vezes a gente fica um pouco distante dessa avaliação mais crítica do conteúdo que chega, né? Porque quando Uhum. a gente pega. Isso é especialmente importante na produção de conhecimento, até para que a gente tenha uma percepção crítica do conteúdo que é produzido. Tem muitas revistas que são predatórias, muitas publicações que não passam por um seletivo crivo editorial. Então, quando você foi falando, o cérebro dá uma fritada, sabe? Parece senso comum, mas não é. Então, é como se todos, independente da formação, precisa estar atento a algo que se consome através das mídias, dos diferentes canais, rádios, etc. Muito interessante. Então, temos aqui agora uma parte do nosso podcast que a gente fala assim, que é mais sobre pensamentos e perspectiva, algo bem aberto para que o entrevistado dê sua opinião, baseado na sua perspectiva científica, suas linhas de pesquisa e o conteúdo que foi abordado. Então, eu montei basicamente assim, olhando para a sua trajetória, né, e suas linhas de pesquisa em tempo de tantas mudanças na educação, especialmente, especialmente mesmo, né, em educação midiática e informacional, um tema muito recente. Que desafios e conselhos você daria para professores e estudantes que serão os comunicadores, né, os professores no futuro? Conselho. Aqui é totalmente conselhos, desafios, aprendizados. Olha, o que ainda funciona é uma boa formação teórica, né? Porque se nós vivemos num ambiente de volatilidade informacional, para a gente estabilizar essa volatilidade, nada melhor, né? Não existe nada mais prático do que uma boa teoria. Então, eu acho que uma formação teórica sólida, nas áreas que fundamentam a educação midiática, a semiótica, a sociologia da comunicação, a teoria da indústria cultural, são uma série de coisas assim que parece meio vintage, meio fora de moda, elas ainda funcionam. Pierre Bourdieu, né, tô falando dos autores da nossa Correto. área, né? O Stuart Hall, os estudos culturais, entender o conceito de representação, que é uma coisa fundamental para trabalhar na nossa área, porque se a gente, o Stuart Hall ele diz assim que a mídia é um palco de disputas simbólicas. Ali são perspectivas, né, sociais e econômicas e de gênero. Então, a gente tem uma série de disputas representacionais que estão ali lutando por legitimidade. Então, a mídia é um palco de disputas simbólicas. E a controvérsia é o motor que alimenta, é o combustível que alimenta o motor da mídia. Então, se não houver controvérsia, não tem notícia, não tem publicidade, não tem podcast, não tem, né? Precisa haver uma controvérsia. O que é uma controvérsia? É uma disputa de poder. E como que a gente consegue se posicionar criticamente num cenário de disputa de poder? Entendendo o conceito de representação. E o conceito de representação, ele é polissêmico, né? Ele colhe de várias áreas, da semiótica, da sociologia, da psicologia social. Então, entender algumas teorias, assim, a teoria do enquadramento, por exemplo, que é uma teoria fundamental para a gente trabalhar com a educação midiática, porque os meios de comunicação, eles não são transparentes em relação à realidade, né? Eles sempre enquadram. Foi um quadro mesmo, né? Então, a coisa é grande, pensa num evento qualquer, num fato qualquer que aconteceu, o jornalista chega lá, ele não vai entrevistar 150 pessoas envolvidas. Isso eu estou falando de uma coisa pequena, né? Ele vai entrevistar 3 ou 4, ele vai dar prioridade para as fontes oficiais, então, sei lá, se teve uma greve, se teve uma manifestação, ele vai pegar necessariamente o ponto de vista da polícia, porque a polícia é uma fonte oficial. Talvez ele pegue dos organizadores do evento, se ele conseguir, né? E ele vai ter que posicionar um contra o outro ali, porque são os tais dois lados da questão do jornalismo. Tá vendo? Tudo isso é uma fábrica de Perfeito. representação, não é transparente em relação ao que aconteceu, porque a realidade é sempre muito mais complexa do que o modo como ela é apresentada nas notícias. Então, por isso que a gente tem que entender a teoria do enquadramento. Então, é isso, é conhecer os fundamentos teóricos importantes para compreender a área. Se a gente tiver isso sólido, o resto deslancha. Adorei. É. Agora nós chegamos na última parte do nosso podcast, que a gente chama de jogo rápido. Eu vou citar uma ou duas palavras aqui, você responde, a resposta é curta,
e tem direito a explicar caso queira, né? Então fica bastante à vontade, mas a resposta tem que ser curta e a explicação pode ser mais alongada caso queira, né? Nesse jogo rápido, a gente foca bastante no ambiente aqui universitário, na parte científica, né? Para trazer cada vez mais a sensibilidade do pesquisador, né? Para que os estudantes, quem perceba o quanto é bacana conhecer os professores, especialmente da UFTM. Eu costumo falar, Alexandre, que são mais de 630 professores com formações diversas, experiências nacionais, internacionais, um grande potencial, né? Então, assim, se os alunos, os estudantes, se todo mundo conhecer, vai ver o tanto de riqueza que tem na instituição. Mas vamos aqui para o nosso jogo rápido. Uma conquista. A paz mental. Acho que é a coisa mais importante que eu consegui na minha vida, porque me ajuda em tudo, inclusive no meu trabalho. Paz mental. Um livro. Um livro. Olha o livro que me levou à paz mental. Luz da Vida, Tá. do Iyengar. É um livro de yoga. Tem uma coisa fundamental que eu aprendi com aquele livro, que ele ensina como ter disciplina pode ser libertador. Ele discorre sobre os fundamentos do yoga tradicional, eu sou praticante de yoga, mas a maior lição desse livro é que liberdade pode ter uma pessoa que é escrava dos próprios desejos. Eu adorei. Um pesquisador ou pesquisadora. Olha, eu já falei dele aqui várias vezes, que é talvez o meu guru. Posso falar de dois? Eu não Pode. consigo. Por um lado, Stuart Hall, né, um sociólogo, ele teve uma trajetória extraordinária, porque ele era jamaicano, um negro jamaicano, que foi estudar sociologia em Oxford nos anos 60. Vai saber o que esse homem passou. E ele fez do limão uma limonada, né? Ele foi um Tá. dos fundadores dos estudos culturais. E o outro é o Roland Barthes, semiólogo francês, pela rebeldia. Um rebelde que teve o doutorado dele negado, ele reprovou no doutorado e ainda assim ele voltou Roland Barthes. Tá. Algum avanço científico importante? A computação, né? Computação. Computação, Hum. porque a automatização do processamento de informação nos deu asas. Uma motivação da doutora Alexandra Bujocas. Uma motivação. Eu acho que ter disciplina, sabe, ter uma disciplina monástica é uma coisa que me motiva, assim, todo dia, devagarinho. Sabe aquela história de subir a montanha com passos curtos? Isso para mim é muito motivacional. Tá. O que é educação midiática e informacional? Que é Assim, não o que é assim, a palavra que representa a educação midiática e informacional. criticidade, Ciência, por doutora Alexandra Bujocas. ciência. Bom, eu venho da área de ciências humanas, tenho um pezinho nas ciências exatas, mas eu sou majoritariamente das ciências humanas. Eu vou usar uma definição que eu aprendi com o professor José Mário Pires Azanha, autor de um livro que se chama Uma Ideia de Pesquisa Educacional, foi a tese de livre docência dele na USP. Ele diz assim que nas ciências humanas o que a gente faz é dar uma visão de conjunto para aquilo que inicialmente parece um caos empírico. Então a gente está sempre fazendo faxina, pondo ordem. Ciência para mim é isso. E a UFTM, para a gente fechar. Olha, o FTM foi um lugar sempre. Vou ser sincera. Quando eu vim trabalhar aqui, eu achei o caos. Porque basicamente eu vim no início das licenciaturas e eu tinha que dar 8 vezes a mesma aula. Todas as turmas eram misturadas, então eu tinha aluno de todas as licenciaturas em todas as turmas. Consequentemente, eu era obrigada a dar a mesma, exatamente a mesma aula, 8 vezes. Aquilo foi um horror na minha vida, sinceramente, eu quase desisti. Mas eu tô aqui desde o começo das licenciaturas e eu vi como esse lugar se transformou. Então, a UFTM, para mim, eu vejo como um lugar mutante. E eu particularmente gosto disso. Doutora Alexandra, para a gente finalizar, alguma fala, alguma mensagem para a nossa comunidade interna ou externa sobre ciência, alfabetização midiática, informacional?
Olha, o que quer que aconteça, a gente não pode perder a vibe nunca. Ó, Acho que é isso. doutor Alexandre, eu queria agradecer imensamente por ter aceito o convite, por participar do nosso podcast, o FTM Faz Ciência. Esse é um projeto aprovado pela FAPEMIG, de divulgação das nossas produções, dos nossos pesquisadores aqui na UFTM. Agradeço ao UFTM pelo espaço, pela estrutura, e é muito interessante quando a gente traz pessoas que não só faz pesquisa, mas compreende de uma forma madura e necessária a produção de conhecimento. E isso é importante porque isso move e faz com que fique muito claro o papel da universidade, especialmente em tempos como os atuais. Então, eu queria agradecer imensamente, em nome da instituição, junto com todo mundo que faz parte dessa iniciativa, e muito obrigado mesmo. E assim a gente encerra mais um podcast do FTM Faz Ciência. Até a próxima.